Bem-vindos ao podcast da Natural Extremo. A gente está aqui hoje para fazer o nosso primeiro episódio desse novo canal de comunicação da Natural Extremo. Eu sou o Ângelo Maragno e eu sou responsável pela parte de comunicação da Natural Extremo. Sou diretor de comunicação e crio basicamente quase todos os conteúdos da Natural Extremo e do Salto de Pêndulo também. E ao meu lado que está aqui a Fernanda. Exatamente, sou Fernanda Dornelles, diretora de marketing da Natural Extremo. No Salto faço a parte de experiência de atendimento dos clientes, então estou sempre lá de frente com a galera. Neste momento, infelizmente, ninguém pode ver sorrisos, mas eu poderia dizer que sorrir é a minha principal característica depois de ser cervejeira. E aqui dentro da Natural Extremo a gente reveza bastante esse bastão de criação da marca da Natural Extremo mesmo, você com toda essa experiência de marketing e eu na parte de criação de conteúdo, a gente joga essas ideias para o mundo e uma dessas ideias surgiu a ideia de criar um podcast para a gente contar um pouquinho mais da própria história da Natural Extremo, um pouco mais de quem a gente é, as pessoas conhecerem a gente além do salto de pêndulo e além do que elas vêem no próprio Instagram. Então, se quiser contar um pouquinho até que essa ideia foi sua, né? Surgiu de você, de criar o podcast. Nossa, vamos lá. Mas vai lá, manda o que você tem. Então, a ideia de criar um podcast primeiro em tempos em que a voz está muito forte, né? Tem muitos podcasts acontecendo, muitos veículos de comunicação investindo em formatos de voz, a gente tendo novas redes sociais para voz, a gente pensou que nós ainda não estávamos nos comunicando dessa forma. E eu sou uma pessoa que gosta de falar pra caramba. Então, estava faltando botar um pouco disso no mundo. Mas o que a gente vai falar no podcast? Acho que essa foi a nossa pergunta maior. A gente tem tanta coisa boa para contar e o que de fato as pessoas sabem de nós. Muitos já são nossos clientes, nos conhecem pessoalmente, conhecem nosso conteúdo. Outros só viram alguns vídeos, uns que se tornaram virais, outros não, mas conhecem um pedaço de nós. E o que a gente quer fazer com esse podcast é conseguir contar boas histórias. Então, o que acontece por trás, né? Conseguir contar o que é a Natural Extremo, para além do salto de pêndulo, da questão de crescimento e profissionalização da nossa empresa e, claro, dar boas risadas, porque isso a gente sabe fazer bem. Boa, então a gente teve essa ideia de criar esse podcast para contar histórias e aí, por que não disponibilizar esse conteúdo em áudio, se você está ouvindo no podcast ou se você está assistindo a gente pelo YouTube também, esse conteúdo vai estar sendo disponibilizado lá na íntegra e a gente consegue agradar diversos públicos e criar esse conteúdo para várias pessoas. Então, a ideia é a gente vai contar bastante história, vários capítulos aí, muitas histórias engraçadas para falar e também bastante conteúdo. A gente vai abrir muito, como você falou, da parte não de estratégia, mas de como a gente toca a empresa e como a gente leva o turismo de aventura como um modelo de negócio, né? Exatamente. Porque as boas histórias moram nos malucos da ponta de um canyon, mas a verdade é que aqui dentro também tem muita história boa para contar. Aliás, uma das coisas que a gente sempre fala é que somos todos da quinta série. Se não sabe fazer piada de quinta série, não pertence ao nosso rolê, não tem como. E até a gente brinca muito que as pessoas pedem pra gente, vocês têm medo, né? Vocês têm medo ainda do salto de pêndulo e da adrenalina? E pra gente é uma aventura isso aqui que a gente tá fazendo. Nenhum de nós fez podcast ainda na vida. Exatamente. Então é um mundo novo pra gente e tá sendo uma aventura, né? Exatamente. Eu que gosto de falar e Ângelo que gosta de aparecer na câmera. Exatamente. Né? Estamos dois aqui. Nosso modelo, a gente tá misturando as coisas e vamos ver no que isso vai dar. Vambora. É isso aí, boa. Mas, vamos parar de enrolar? Bora. Acho que a gente tem muito pra contar pra frente, mas agora vamos falar do que interessa. Ângelo, cadê o salto de pêndulo? Cadê o salto de pêndulo? Essa é a pergunta que a gente mais recebe. Até a gente fez uns stories esses tempos falando sobre isso. Mas o motivo de a gente não estar divulgando a agenda ou a gente não estar operando o salto de pêndulo neste momento é que tem muita coisa que envolve o salto de pêndulo. A gente está trabalhando em algumas novidades e melhoria do nosso sistema e isso quer dizer que a gente tem desenvolveu um sistema de salto de pêndulo único no mundo. Então a gente trabalha com vários equipamentos importados. Então o momento que a gente está vendo também é um pouco complexo de importação, existem muitas burocracias e a gente está desenvolvendo esse novo salto de pêndulo que a gente chama 2.0, muito reformulado. Então isso envolve muitas melhorias no nosso sistema, a própria
gestão interna está passando por mudanças e processo de profissionalização, como você falou, né? Então tem bastante coisa que está sendo elaborada para o momento de lançar o salto de pêndulo. Exatamente. E, como qualquer mudança, tem muitos fatores que não dependem de nós, né? Por exemplo, a pandemia. A pandemia não depende de ninguém, não dependeu de ninguém. Mas é um fator importante que a gente precisa pensar. Primeiro porque segurança, nosso valor fundamental, temos que cuidar do nosso time, dos nossos clientes, mas também porque a gente traz muitos equipamentos de fora do Brasil e a importação era uma barreira, né? Como é que a gente vai acessar, como é que vão trazer, a gente precisa cuidar da segurança de ponta a ponta, não é só sobre fazer novos saltos, né? A nossa atividade, ela foi muito legal durante a pandemia da gente entender e estudar, e por isso também ficamos parados durante 5 meses no ano passado, mas nos deu uma visão um pouco maior sobre tudo que a gente faz. Hora marcada, dia marcado, não tinha aglomeração de pessoas, a gente tinha um controle muito forte, muito grande de cada pequeno detalhe das pessoas que passavam pela gente. Enfim, isso contribuiu muito, mas a gente infelizmente ainda está no momento de pandemia e isso é importante a gente olhar, pensar e ter calma. 2020 nos ensinou a ter calma e acho que isso é importante a gente passar para as pessoas também. Eu acho que é algo que vale deixar bem claro que todas as vezes que a gente parou o salto de pêndulo, que foi antes da pandemia, quando a gente voltou, ele voltou muito diferente, né? Para quem já conhecia e acompanhava o processo do salto, notou essa diferença nos processos, em como era recebido, na própria estrutura. Então, nessas pausas, a gente consegue trazer para dentro e trabalhar em muita coisa de gestão e de própria consultoria para criar e evoluir o salto de pêndulo, evoluir nosso serviço e o serviço de turismo em si, né, da atividade de aventura. Exatamente. E no interim desse período, desde janeiro que estamos parados, né? A gente está parado pro lado de fora, mas extremamente ativos do lado de dentro. Muitos processos, muitos projetos, muita consultoria, que é sobre isso. Se a gente quer fazer um salto cada vez melhor, se a gente quer levar coisas cada vez mais desafiadoras para os nossos clientes, a gente precisa pensar num crescimento orgânico que seja sustentável, que seja bom para nós e que garanta segurança e qualidade daquilo que a gente entrega. Então, não é sobre paramos o salto de pêndulo, é sobre estamos melhorando. E isso vem com muitas outras novidades. Não é apenas um sistema novo, é um sistema novo, melhorado, com outras características e com muitas surpresas. Muita novidade. A gente está trabalhando em muita coisa. A gente hoje está aqui dentro da casa da Natural Extremo, no escritório, onde a gente passa toda semana trabalhando, batendo cabeça e colocando muito post-it e jogando todas as coisas para fora, todas as nossas ideias e elaborando elas para lançar essas grandes novidades, como a Fê mencionou, que estão por vir. O salto está logo aí, daqui uns dias ele retorna e tem muita coisa para vir. Na verdade, não sei se a gente pode dar os spoilers já, já tem uma data marcada, mas Exatamente. é um momento, na verdade vai ser um momento muito importante pra gente. Você que já acompanha a gente, talvez há um tempo já conhece, já sabe disso, mas essa data vai ser muito importante pra gente, essa data de retorno do salto de pêndulo. Exatamente. Os como é que eu falo isso? Maratonistas do nosso Instagram, maratonadores. Maratonadores, não sei. Os maratonistas dos conteúdos do nosso Instagram, se forem bem espertos, vão conseguir pegar esse spoiler. A gente já tem a data. Não temos ainda a previsão de lançamento da agenda, mas a data de retorno do salto, ela já existe. E daqui a pouco, falta pouco. Esperem mais um pouco, porque daqui a pouco a gente vai contar. Quanto pouco eu falei na mesma frase, né? Daqui a pouco a gente vai contar essa baita novidade. E aí, tão logo, vocês possam imaginar a gente saltando de novo. E aí vai ser irado, vai ser uma experiência fantástica. O lugar animal é incrível, muito, muito massa. Caso vocês não tenham percebido, a gente tá louco pra contar. Toda vez que perguntam pra gente, mas e cadê a agenda? A gente tem vontade de responder, cadê a agenda? A gente também quer agenda, né? Parece que a gente tá fazendo um mistério porque a gente não quer contar. Mas tudo que a gente quer é contar, não é verdade? A gente ama estar lá. A gente adora estar aqui fazendo isso, trabalhando, criando, mas a gente adora estar lá. Então, assim, cadê a agenda?
a gente ainda não pode responder, mas que tem uma data, a gente já tem, e falta muito pouco. Mas enfim. Aí é isso. Vamos parar de enrolar. Exatamente, olha spoilers só, dados. mas se tem uma história aí que a gente... Quando a gente foi fazer a gente até foi em um parque de diversão aqui em Santa Catarina, viver essa experiência, experimentar outras atividades, né? A gente foi para um lugar e a gente acabou parando em um restaurante para comer e aconteceu uma situação inusitada. Tinha uma plaquinha lá, eu não me lembro o que era exatamente que tinha, mas... Num café, exato. É isso. Por que a Ângela falou sobre isso? Porque qual vai ser a periodicidade do nosso podcast? Nós não contamos pra ninguém. Não. E a verdade é que quando ele falou, eu respondi o que estava escrito naquela placa que dizia: a hora que abre é a hora que a gente chegar. A hora que fechar é a hora que a gente for embora. Se você chegou e tá fechado, a gente ainda não chegou ou já foi embora. Exato. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, qual a periodicidade do nosso podcast? Talvez seja uma vez por semana, talvez seja de 15 em 15 dias, talvez seja de 2 em 2 semanas. Vamos com o flow, conforme a gente vai sentindo e vai criando os conteúdos. E é isso aí. Boas histórias, bons ingredientes, boas aventuras, tudo isso a gente tem pra contar. Agora é conseguir fazer a agenda, fazer o salto, fazer a consultoria, escrever tudo que a gente tem de conteúdo, mandar a nossa news maravilhosa, criar o podcast. Fiquei cansada, tu não ficou? Pô, tá louco. Só de falar sobre tudo isso, então é por isso, gente. Vai demorar um pouco, talvez pra vir outro episódio, talvez você possa ouvir outro daqui 2-3 dias. Fica um mistério no ar. Boa, boa. Já é o que você falou, vamos fazer um chabazinho aqui. Se você não é inscrito na nossa news ainda, acontece semanalmente uma news onde a gente envia vários conteúdos legais, indicações de filmes, indicações de músicas e própria curiosidade sobre o Urubici, onde a gente realiza o salto de pêndulo e coisas de turismo na região de Santa Catarina. Então, se você quiser ficar por dentro, entra lá no nosso site, saltodependulo.com.br, se inscreve na nossa news. Exatamente. Que vem bastante coisa legal por lá. Que vem salto, que vem promoção, que vem novidade, que vem informação, é isso aí. Obrigada por ter ouvido até aqui. Espero que a gente tenha sido muito bom no que a gente se propôs e que seja uma experiência tão incrível, não vai dar, né, Ângelo? Mas tão boa quanto o salto de pêndulo. É isso aí, a gente agradece muito por você ter escutado até aqui, ter visto até agora. E a gente tá encerrando esse primeiro capítulo. O próximo capítulo vai ser talvez com um pouquinho mais de conteúdo. E se você tem alguma sugestão de conteúdos que você gostaria de ver... Nossa, falei 25 conteúdos, né? Mas tudo bem. Adoram conteúdo. Se você tem sugestões do que você gostaria de a gente falar sobre histórias, sobre curiosidades, sobre... Enfim, qualquer coisa sobre... Até mesmo pessoas que você gostaria que a gente falasse. Se você quer que a gente traga o Rafa aqui pra falar com vocês, o Alan, o João, a própria galera do Salto de Pêndulo, que faz a operação, manda mensagem pra gente no Instagram, e-mail. É isso aí. Para me conseguir dar. Você é? Ângelo Maragno. Eu sou Fernanda Dornelles. Isso. E aqui encerra o nosso Naturalcast. Naturalcast, o podcast da Natural Extreme. Valeu, galera. Valeu!